E aí pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje você vai compreender um pouco mais sobre a anatomia e a fisiologia da glândula hipófise. Você já ouviu falar sobre ela? Sabe quais são os hormônios que são produzidos por essa glândula? Sabe dizer por qual motivo ela é considerada uma glândula mestra? Onde ela está localizada? Se você não sabe as respostas para essas perguntas, continue no vídeo. A glândula hipófise é uma glândula também conhecida como pituitária. Ela está localizada na base do cérebro e ela é chamada por muitos estudiosos como uma glândula mestra, pois os hormônios que a hipófise produz vai regular outras glândulas do nosso corpo, como os testículos, os ovários, a tireoide e dentre outras. Semelhantemente ao controle da hipófise sobre as glândulas do nosso corpo através da produção e secreção de hormônios hipofisários, a própria hipófise é controlada por uma outra estrutura do diencéfalo conhecida como hipotálamo. O hipotálamo é conhecido pelos seus efeitos fisiológicos no controle da homeostasia do corpo, como a temperatura corporal, por exemplo, mas ela também controla a glândula hipófise. Como você consegue observar nessa imagem aqui ao lado, observe que o hipotálamo e a hipófise estão unidos ou conectados através de uma estrutura conhecida como infundíbulo. Observe nessa outra imagem que neurônios que são originados no próprio hipotálamo, eles emitem os seus axônios para uma das partes da hipófise, atuando, portanto, na secreção de neurohormônios para a corrente sanguínea. Além disso, hoje nós já sabemos que o hipotálamo também consegue produzir neurohormônios que vai estimular positivamente ou negativamente na secreção de hormônios hipofisários. Um neurohormônio é uma substância química que é produzido por uma célula nervosa que vai agir sobre outras células-alvo. Embora a glândula hipófise apresente diversos efeitos em diversas glândulas do nosso corpo, ela não deve ser maior do que uma semente de um feijão ou até mesmo maior do que uma ervilha. Essa glândula ela se projeta inferiormente do encéfalo e está conectado a ele através de uma fina haste. Além disso, essa glândula, como você consegue observar na imagem, ela repousa sobre uma cavidade óssea protetora do osso esfenoide. Na história, a primeira descrição anatômica e fisiológica da glândula hipófise aconteceu por esse cientista que viveu no século XVII. Ele propôs a hipótese de que substâncias químicas produzidas pelo encéfalo desciam até a glândula hipófise por meio dessa haste e de lá atingiam, portanto, a circulação sanguínea. O que esse cientista naquela época não observou é que a glândula hipófise é subdividida em duas regiões, que apresenta duas origens embrionárias distintas. A hipófise, portanto, é subdividida em uma parte anterior e uma parte posterior. A parte anterior da hipófise é também conhecida como adenohipófise. É uma verdadeira glândula de origem epitelial. Enquanto que a hipófise posterior, também conhecida como neurohipófise, é uma extensão do tecido nervoso e durante o desenvolvimento embrionário, tanto essa estrutura de origem epitelial quanto a extensão do tecido nervoso, elas se unem formando a glândula hipófise. O tecido embrionário que dá origem à adenohipófise é o mesmo que está formando, durante o nosso desenvolvimento, o teto da nossa cavidade oral e, portanto, o palato. Enquanto que, durante o desenvolvimento do próprio sistema nervoso, surge então essa estrutura nervosa que vai dar origem, portanto, a essa neurohipófise. Dessa forma, a neurohipófise possui extensões de neurônios ou até mesmo neurônios secretores que irão regular muitas das nossas funções orgânicas. Nesse vídeo, nós vamos primeiro estudar a neurohipófise e, posteriormente, a gente continua com a anatomia e a fisiologia da adenohipófise. A neurohipófise é uma região de armazenamento e também secreção de dois hormônios funcionalmente importantes, que é a vasopressina e também a ocitocina. A vasopressina apresenta outras denominações, como por exemplo, o hormônio antidiurético, que também é muito conhecido apenas pela sua sigla, que é o ADH. Além disso, a ocitocina ela apresenta múltiplas funções no organismo humano,
dentre elas as contrações uterinas antes do parto, por exemplo, e até mesmo a injeção do leite. Em alguns livros você pode encontrar informações de que este hormônio também está envolvido nas nossas relações mais íntimas, no apego, no prazer, dentre outras funções. A neurohipófise, ela não produz esses neurohormônios. A neurohipófise, como eu falei anteriormente, apenas armazena e secreta quando estimulada pelo hipotálamo ou até mesmo por vias sensoriais clássicas. E então, quem é que produz esses dois neurohormônios? A produção deles vai acontecer no hipotálamo, em regiões de núcleos hipotalâmicos, que são conhecidos como o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico. Em neuroanatomia, a gente diz que núcleo é uma região de agrupamento de corpos celulares de neurônios. E então, neurônios, neurosecretores, produzem esses neurohormônios, vasopressina e ocitocina, que são direcionados para a neurohipófise e, sobre estímulo hipotalâmico, conseguem então chegar à corrente sanguínea e então estimular múltiplos processos do nosso corpo. Nessa imagem, você consegue observar os núcleos hipotalâmicos que estão associados tanto à produção de vasopressina como também de ocitocina. Em um, você consegue ver os núcleos paraventriculares e em 4, você consegue observar o núcleo supraóptico. Nessa imagem, você consegue observar o hipotálamo conectado ou ligado à glândula hipófise através da estrutura de infundíbulo, como nós vimos anteriormente, que aqui você consegue observar em mais detalhe. Observe, então, que neurônios provenientes do hipotálamo se estendem até a região de neurohipófise. Observe também que vesículas contendo os neurohormônios são observadas no interior desse neurônio e que estão sendo direcionadas para uma região terminal de sinapse. Observe que essas vesículas, sobre um estímulo hipotalâmico, elas são liberadas e então são levadas para a corrente sanguínea, onde deverão executar suas funções. Os hormônios ocitocina e vasopressina, eles são dois neurohormônios que apresentam 9 aminoácidos cada, como você consegue observar aqui. Observe também que a diferença entre a vasopressina e ocitocina, a nível molecular, é a presença na vasopressina de uma arginina, enquanto que na ocitocina observe a presença de leucina. A ocitocina, nas mulheres, pode estimular a ejeção do leite, como foi falado anteriormente, e também as contrações da musculatura lisa uterina, enquanto que a vasopressina irá atuar sobre o controle hídrico do corpo, controlando a reabsorção de água através dos rins. E agora uma curiosidade, já tem sido visto em muitos experimentos, tanto em humanos como também em outros animais, que a ocitocina tem um papel importante no comportamento social, no comportamento sexual e até mesmo maternal. Além disso, um estudo recente mostrou que o autismo pode estar relacionada a uma desordem na produção e na liberação de ocitocina. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu sugiro a leitura desse artigo que aparece aqui ao lado. E agora, diferentemente do lobo posterior da hipófise, o lobo anterior é uma verdadeira glândula. Essa estrutura ela já foi considerada anteriormente como sendo a glândula mestra do nosso corpo, pois os seus produtos secretados irão modular a atividade de outras glândulas do nosso corpo que compõem o sistema endócrino. Dessa forma, hormônios hipofisários irão atuar sobre a glândula tireoide, as gônadas, o testículo e os ovários, a suprarrenal e, além disso, atua sobre glândulas mamárias. Nessa imagem, é possível observar um pouco mais da anatomia e também da fisiologia da adenohipófise e a sua relação com o hipotálamo. Observe que o lobo anterior da hipófise está sob o controle de neurônios que estão localizados no hipotálamo. Observe que esses neurônios hipotalâmicos não estendem todos os seus axônios até o lobo anterior da hipófise. Em vez disso, o que eles fazem? Eles se comunicam com os seus alvos, que são as células da adenohipófise, por meio da corrente sanguínea. Esses neurônios
secretam hormônios tróficos em um leito capilar único e especializado, localizado no assoalho do terceiro ventrículo. Esses pequenos vasos sanguíneos que vocês conseguem observar aqui na imagem correm para baixo pela haste da hipófise e se ramifica inteiramente no lobo anterior. Essa rede de vasos sanguíneos é chamada de circulação porta hipotalâmica hipofisária. Os hormônios tróficos secretados pelo hipotálamo nessa circulação viajam pela corrente sanguínea até se ligar a receptores que estão localizados nessa glândula. A ativação desses receptores faz com que então as células da hipófise secretem ou parem de secretar hormônios para a circulação geral. Dessa forma, o controle da adenohipófise está sobre nível hipotalâmico. Nessa outra imagem, a gente consegue observar um pouco mais a complexa relação e integração que o hipotálamo apresenta com a parte anterior da hipófise. Observe que neurônios do hipotálamo, do núcleo periventricular, produzem diversos tipos de fatores que podem ser tanto estimulantes como também inibitórios sobre a adenohipófise. Dentre os fatores inibitórios estão a dopamina, que inibe a produção de prolactina pelo adenohipófise, e também a somatostatina, que inibe a produção do hormônio do crescimento também pela adenohipófise. A dopamina, ela também é conhecida como fator de inibição da prolactina, enquanto que o TRH, o CRH, o GHRH e o GNRH são fatores tróficos que vão agir na adenohipófise para estimular a produção de diversos tipos de hormônios que atuarão em diversos alvos endócrinos e até mesmo não endócrinos. De uma forma bastante simplificada, como é que a gente pode explicar essa imagem? Então, olha, a prolactina é um hormônio produzido pela adenohipófise que cai em vias sanguíneas e atua sobre as glândulas mamárias. O TRH, também conhecido como hormônio liberador de tireotrofina, é produzido no hipotálamo, nas células neurosecretoras do hipotálamo, e atua na adenohipófise através do sistema porta-hipotálamo-hipófise. Quando o TRH se liga aos receptores das células glandulares, elas produzem um outro hormônio, que é o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. E, portanto, esse hormônio estimulador da tireoide cai em vias sanguíneas e estimula a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, por exemplo, que vão agir em vários tecidos do corpo. O CRH, também conhecido como hormônio liberador de corticotrofina, age na adenohipófise, estimulando essas células a produzirem o ACTH. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio age no córtex da glândula suprarrenal, estimulando, portanto, a produção de cortisol, onde vai agir em todas as células que encontrar seu receptor. O GHRH é o hormônio liberador do hormônio do crescimento e quando ele cai na adenohipófise, se liga aos seus receptores e estimula a produção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele age em diversas células através do seu próprio receptor, que é o GHR, mas ele também vai agir no fígado, produzir IGFs, que são fatores de crescimento semelhante à insulina, que podem estimular as células, por exemplo, a proliferação celular, também a liberação de outros fatores que podem estar relacionados à imunidade e também ao crescimento do corpo. O GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, age na adenohipófise, estimulando a produção do hormônio luteinizante, que é o LH, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esses hormônios agem nas nossas gônadas, estimulando a produção de testosterona, progesterona e estrogênio, que vão regular vários processos reprodutivos do nosso corpo, inclusive a diferenciação de células capacitadas na reprodução.
E então nós chegamos ao final de mais um vídeo. Se você aprendeu alguma coisa, deixe o seu like e também o seu comentário. E não deixe de seguir o canal, beleza? Até a próxima, pessoal!